Deputados e deputadas, nós aprovamos uma lei, todos os deputados, deputado Lula, deputado Carlos Mano Marques, deputado João Jaime, deputado Roberto Mesquita, enfim, todos, deputado Daniel. Em 2011, deputado Sarto, uma lei aqui encaminhada, através de mensagem, pelo Tribunal de Contas do Estado. Pediram aos senhores deputados para que nós aumentássemos o número de procuradores de contas de 3 para 6. Portanto, o Tribunal de Contas nos deu aqui um perfil de necessidade daquele tribunal de ter mais 3 procuradores de contas na Procuradoria de Contas. E nós atendemos aquilo. Porque os senhores conselheiros votaram aquela necessidade e encaminharam a matéria, a mensagem para cá. Votaram no Tribunal de Contas depois uma matéria para reduzir o número de procuradores, decorrente de, todos nós sabemos, de afé, de discordâncias do presidente daquele tribunal com um dos procuradores, doutor Gleidson. E a presidência, querendo esvaziar a procuradoria, votou até matéria nesse sentido, mas não veio para cá, porque eu vim para a tribuna e disse que não acreditava que o tribunal tivesse coragem de transformar este plenário em brinquedo, porque tinha pedido as 6 vagas e em ato contínuo o deputado Roberto Mesquita ia diminuir para 3 por uma briga de posicionamentos ideológicos do presidente com um conselheiro, com um procurador. Está aqui a lei de 2011, criada por nós a pedido do tribunal. Para surpresa minha, tem uma emenda assinada pelos deputados, e respeito, obviamente, quem sou eu para não entender, deputado Nenê Coelho, de autoria do deputado Mário Hélio, assinada pelo deputado Carlos Mano Marques, pelo deputado Lula Moraes, pelo deputado Lucílvio, deputado Nenê, deputado Sarto, deputado Vanderlei, deputado Fernando Hugo, deputado Hermínio, deputado Osmar Baquite, deputado Sérgio Aguiar, deputado Dedé Teixeira, deputado Tim Gomes, reduzindo o número de procuradores de contas, esvaziando o Tribunal de Contas no seu mistério de fiscalização. Deputado Antônio Carlos, eu peguei já no que pude e fui para o nosso Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ele tem, eu vou dar aqui um mapa para os senhores, vou ver se não, dia 12, eu tenho aqui o mapa do Tribunal de Justiça, primeira instância, 98 juízes e 98 promotores de justiça, que é a mesma coisa de procurador. Promotor, procurador, uma parte, quando possível, Antônio Carlos. Segunda instância, 121 juízes, 121 promotores. Em instância final, 245 juízes, 245 promotores de justiça, que é o mesmo papel do procurador de contas. Minha irmã, só muda o vocabulário, a terminologia.
Tribunal de Justiça, deputado Sarto, 43 desembargadores, 47 procuradores de justiça. O Tribunal de Contas tem 7 conselheiros, 7. E esse tribunal que tem 7 conselheiros nos pediu para aprovar, ampliar em mais 3. Em mais 3. Quando é agora, o deputado Mário Hélio, obviamente com a legitimidade que lhe assegura o mandato, faz uma PEC, um projeto de emenda constitucional, e busca o apoio dos nobres colegas, deputado Eli. Não sei se Vossa Excelência assinou, talvez não detectei a assinatura de Vossa Excelência. Reduzindo de 6, da lei que nós criamos em 2011, para 3 procuradores de contas. O deputado Eli afirma que não assinou. Graças a Deus, deputado Eli. Ou seja, nós estamos, se nós aprovarmos, nós estamos na contramão das funções, das prerrogativas constitucionais do tribunal. Porque nós estamos diminuindo o número de promotores de justiça, que é a função do procurador de contas, é de promotor. Procurador de contas é uma terminologia que é a mesma coisa. Procurador da República, procurador de justiça, promotor de justiça, muda só a terminologia, mas a função é a mesma. É membro do Ministério Público, é o mesmo membro. E aí eu queria que a Casa Legislativa, deputado Roberto Mesquita, entendesse, principalmente os nobres deputados que são signatários da emenda, que a função do tribunal se aperfeiçoa no momento em que aquele tribunal vai dando a cada conselheiro um promotor de justiça para a sua própria vara, já que eles têm, os conselheiros, eles têm a mesma função, obviamente, com as suas limitações, de tribunal de justiça. Tanto é que o desembargador tem um salário e o conselheiro tem o mesmo salário. Eles têm as funções correspondentes na administração. É um juiz. E para cada juiz, um promotor de justiça. Nós estamos, inclusive falta um. Em vez de 6, para cada gabinete de conselheiro, obviamente que teria que ter um procurador, promotor, no sentido de dar parecer dos processos, porque só anda, o processo só caminha, o processo do conselheiro só caminha com o parecer do procurador de contas. Sem esse parecer, não caminha o processo, não existe o processo, ele não está dentro do nosso processo civil, dentro do nosso Código de Processo Civil. Portanto, eu falei com o deputado Mário Hélio ontem, eu espero, e aí é uma ousadia minha, mas eu estou sendo didático, para ver se os deputados, que obviamente muitos assinam, no sentido de cordialidade com o colega, para que a matéria possa tramitar, e muitas vezes nem vota, né? Muitas vezes nem vota. Eu não acredito que uma matéria que nós aprovamos em 2011, o deputado agora entenda que essa matéria deva ser, deputado Heitor, deva ser alterada no sentido de diminuir as prerrogativas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Deputado Carlos Mano Marques, foi bom Vossa Excelência ter se inserido no nosso pronunciamento, na nossa discussão, porque nessa explicação pessoal, como o próprio nome diz, explicação pessoal, eu vou ver se caminho numa linha muito tênue para não ferir suscetibilidades. Primeira coisa que eu quero esclarecer, e não há recuo. Quando o deputado Zé Sarto me fez o aparte, que diz que a justificativa, uma delas seria que nós temos 2 tribunais, e eu então disse, então, extingue-se um tribunal para ter os 6 procuradores. E eu refaço essa posição, deputado Carlos Mano Marques, no sentido de dizer que não é intenção minha extinguir o Tribunal de Contas dos Municípios. Embora outros estados tenham só um.
E Pará, Goiás, Bahia e Ceará tem 2. Eu entrei na internet e vi. Só esses 4 estados têm 2 tribunais. Acho até que o nosso Tribunal de Contas dos municípios tem evoluído de maneira elogiável. Eu tenho diferenças com alguns procuradores, tive discussões rígidas, severas com o doutor Ernesto Saboia, por discordar de posições dele e ele discordar das minhas posições, obviamente mantendo-se o respeito. Hoje mesmo justifiquei, no debate que fiz no programa da Rádio Verdes Mares, programa do Paulo Oliveira, estabelecendo que o doutor Ernesto Saboia fez o Tribunal de Contas dos Municípios, deputado Agostinho Moreira, para abrigar todos os servidores, todos os funcionários, no Cambeba, por 12 milhões de reais, deputada Fernanda. Um equipamento funcional, obra extremamente meritosa. Portanto, longe de mim a ideia de extinção do TCM, até porque hoje respeito muito aquele tribunal, divergindo de alguns conselheiros. É uma primeira explicação que eu dou à sociedade cearense e agradeço ao deputado Carlos Mano Marques, porque se ele não tem ido à tribuna para fazer a discussão, eu teria deixado passar esta impressão. Portanto, estou refazendo, se me expressei mal. E outra coisa que eu meditei é que eu fui disse, também não há recuo, é que aquela PEC, essa PEC do deputado Mário Hélio, tinha a cara do presidente do TCE. Tem a cara, embora seja do deputado. O deputado, legitimamente, fez a emenda que satisfaz o presidente do Tribunal de Contas, porque é este o seu interesse, de fragilizar, de tornar mais vulnerável, de não encontrar numa Procuradoria de Contas mais bons soldados para fazer o bom debate. E, em vez de 6, como está na lei, amanhã, se a Assembleia votar para reduzir, deputada Fernanda Pessoa, então, vão ser só 3 soldados. 3 bons soldados, creio eu. Então, quero refazer. E, aliás, deputado Sarto, o parlamentar, ele traz para si, é a cara da sociedade mesmo. Eu tenho uma lei chamada, que eu digo eu tenho uma lei porque fui autor dela, mas é uma lei do município de Fortaleza, que estabelece, por exemplo, o atendimento prioritário em bancos de idosos, de grávidas e de deficientes físicos em uso de aparelho. Esta lei não é minha, é do município, mas sabe quem deu a ideia? O pai de um colega nosso, do Cléter Gaspar, o Carlos Mano conhece, que trabalhava conosco no hospital IJF de Becejana, o seu Gaspar me trouxe toda a lei do Rio de Janeiro e me deu, ou seja, aquela lei é a cara do seu Gaspar, pai do Cléter, que é colega nosso médico, e da Cléfer, 2 colegas de profissão. Portanto, sempre por trás de uma proposta nossa, tem cara de alguém ou de instituições. Eu não quis aqui, e ainda bem que não abordaram, eu já estou me justificando, eu não quis, Ave Maria, me deixar margem, e não quero deixar, que eu diminuí o deputado Mário Hélio, quando disse que aquela lei tem a cara do presidente do TCE. A lei, óbvio, legitimamente é do deputado, quem tem competência para legislar, só que ela satisfaz, isso eu não tenho dúvida, satisfaz em 100% a vontade do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, eram essas, deputado Sarto, as minhas explicações.